Olá, pessoal. Bom dia. Certamente vocês já ouviram falar sobre alimentos orgânicos, que são aqueles alimentos produzidos sem o uso de adubos minerais, de agrotóxicos e de outras substâncias proibidas na agricultura orgânica. No Brasil e no mundo de um modo geral, a produção e a comercialização de alimentos orgânicos tem aumentado muito nos últimos anos, em função de uma crescente demanda. E aqui na nossa região, região da Zona da Mata Mineira, tem um grupo de agricultores que produz mangas orgânicas que são processadas por algumas agroindústrias aqui da região. A variedade utilizada é a manga ubá, uma fruta muito saborosa e muito apreciada pelas agroindústrias, em função da qualidade da sua polpa. Neste vídeo eu vou sintetizar o processo de produção de manga, ubá, aqui na região, e também o processo de produção de polpa e suco de frutas. Nesse primeiro slide, a gente observa os frutos de mangubá, acompanhando a seta. Então, são frutos pequenos, comparado a outras variedades de manga. Quando eles estão bem maduros, eles apresentam a casca toda pintadinha, tá certo? E quanto mais pintadinha, mais maduro o fruto está e mais saboroso ele é, tá certo? Então, é um fruto muito saboroso, com um aroma muito característico. A mangubá, como outras mangas, né, é considerada uma boa fonte de vitamina A e vitamina C também. Aqui ao lado esquerdo, a gente observa mangubá sendo processada, né, no início do processamento, passando na esteira. Aqui os funcionários da indústria fazem a seleção das mangas, retirando mangas verdes, mangas estragadas, para que realmente só as mangas de boa qualidade entram no processamento. Neste slide, a gente observa plantas de manga ubá, com um porte bem elevado. Então, na nossa região, tem algumas plantas centenárias, algumas não, muitas plantas centenárias, né? Como a gente pode observar no lado direito superior, essas plantas alcançam 20, 30 metros de altura e, na maioria das propriedades da zona rural daqui da região, dos municípios de Visconde de Rio Branco, Ubá, Guidoval, Guiricema e outros municípios, né? Toda propriedade rural e muitas propriedades também urbanas apresentam um pé de mangubá, tá certo? Então é uma manga muito presente aqui na nossa região. E geralmente são muito produtivas, como a gente pode observar nessa foto do lado esquerdo, tá certo? Em função de alguns fatores. Então, se a gente observar do lado direito inferior aqui, acompanhando a seta, aqui a gente tem uma propriedade rural com uma residência, e a residência ela é rodeada por mangueiras, tá certo? Então, a mangueira tem uma copa muito frondosa, ela produz uma sombra muito refrescante. Então, em muitas propriedades rurais, a gente observa essas mangueiras. E essas mangueiras geralmente são muito produtivas, mesmo não recebendo tratos culturais programados, mas de forma indireta elas recebem sim. Pelo seguinte fato, a gente pode observar nessa foto do lado direito inferior, acompanhando a seta, né, que aqui embaixo tem um galinheiro, tá certo? Então, muitas vezes, a própria mangueira serve de puleiro para galinhas, né? Aqui a gente tem um fogão a lenha, tá certo? Então, as cinzas do fogão a lenha geralmente é espalhada nessas áreas aqui. E outra coisa interessante é que a fumaça do fogão a lenha é um dos fatores que induzem
o florescimento das mangueiras. Então, essas mangueiras, mesmo tendo alguma alternância de produção ao longo dos anos, elas geralmente produzem muito mais que as mangueiras mais afastadas da residência. E outro fato importante, porque essas mangueiras geralmente estão numa área mais baixa, tá certo? Então, geralmente a residência fica numa área mais baixa, e como a mangueira floresce nos meses de julho e agosto aqui na nossa região, que é um período bastante seco, as plantas elas precisam de água e nutrientes para iniciar a formação dos frutos. Então, estando numa área mais baixa, o florescimento e o vingamento dos frutos é bem maior. Então, por isso que essas plantas são muito produtivas. Então, as plantas de fundo de quintal que estão próximas das residências, geralmente elas são muito produtivas e com poucos tratos culturais planejados. Aqui a gente observa a propriedade que a gente comentou, então a casa, né, rodeada por mangueiras, tá certo? E aqui, então são poucos os pés, né, de manga, não é uma monocultura, né? E aqui a gente observa pomares de mangobá sendo instalado. Então, na nossa região, há uns 15 anos atrás, muitos produtores, vendo a demanda de frutas pelas agroindústrias, começaram a implantar muitos pomares de 5, 10 até 20 hectares, como a gente pode observar nessa foto do lado direito. Mas o que aconteceu? Os custos de manutenção dos pomares, de roçada, adubações, foram bastante altos. E não, como as indústrias, de modo geral, as agroindústrias, o valor da fruta é mais baixo do que as frutas destinadas ao mercado de consumo ao natural, então as contas não fecharam. Então, muitos produtores acabaram desistindo de fazer esse cultivo convencional em grande escala para fornecer frutas para as indústrias, e hoje a maior parte dos fornecedores ainda continuam os pequenos agricultores, né, que têm poucos pés e conseguem, de uma forma que a gente vai comentar posteriormente, reduzir muito o custo de produção e conseguem ficar mais competitivos na atividade. Então, aqui é um sistema que tem sido muito utilizado pelos pequenos produtores, que a gente chama de sistema frutipastoril. Então, é um sistema alternativo àquele sistema convencional que se estabeleceu inicialmente. Então, neste caso aqui, a gente observa, se a gente observar a foto esquerda da parte inferior, acompanhando a seta aqui, a gente vê uma área sendo implantada com mangueiras ubá. E essa área aqui é uma área baixa, então a recomendação é realmente escolher uma área baixa para que as plantas tenham acesso à umidade, né, no período de florescimento e início de formação dos frutos. Então essa área aqui geralmente é fechada até as mangueiras atingirem um porte suficiente para não ter muitos danos pelos animais, tá certo? Então, na realidade, quando os animais entram nessas áreas, eles vão pastejar nessas áreas mais altas, nas horas mais frescas do dia, durante a noite, né? E nos períodos mais quentes, a gente observa do lado direito aqui, acompanhando a seta, os animais descem e ficam ali ruminando, e muitas vezes não. E aí eles ocorre a produção de urina, de fezes, né? E acaba fazendo uma adubação indireta das plantas, tá certo? Então, eles também consomem as forragens próximo das mangueiras, então, na realidade, não é necessário de aplicar nenhum tipo muitas vezes, até de adubo orgânico, né, de herbicidas também, então é um processo bem natural. Então, a gente observa aqui. E nessa foto do lado esquerdo superior, a gente observa uma área com cerca de 3 anos, mais ou menos, de idade, que a mangueira já pegou um porte mais alto e foi aberta para animais de porte menor. E quanto maior as mangueiras, né, aí a área vai sendo liberada para os animais de porte maior. Então, é um sistema que tem dado certo,
pelo fato do proprietário ter um custo muito baixo de adubação, porque reduz muito a necessidade de adubação, porque os animais fazem grande parte dessa adubação, não há necessidade de aplicação de herbicida, e a manga nossa, ubá, seja ela convencional ou orgânica, geralmente não recebe aplicação de agrotóxico na parte aérea. Então, o custo para esses produtores é bastante baixo e eles continuam competitivos na atividade, fornecendo as frutas para as agroindústrias. Então, a gente observa nesse slide, né, um processo, como a gente comentou anteriormente, sendo instalado. Então, a área, a princípio, é fechada, a gente observa aqui na seta do lado direito superior, tá certo? Então, planta-se o braquiária numa semana, e na mesma semana você vai plantar as mangueiras, tá certo? E no espaçamento maior, espaçamento de 15 metros entre linhas e 12 metros entre plantas, porque as plantas não vão receber poda. Então, elas vão estar realmente com um porte bastante elevado, tá certo? E aí, quando essas plantas atingem um determinado altura, aí os animais são liberados para entrar nessa área, tá certo? Então, essas plantas, até a entrada dos animais, recebem os tratos normais, né? Então, a gente vê do lado esquerdo superior, acompanhando a seta, é uma planta de mangueira que foi coroada e vai receber as adubações orgânicas iniciais. Então, é feito todo um trato inicial. E na parte direita inferior, a gente observa as mangueiras recebendo uma aplicação de calcário na linha de cultivo. Então, dentro do sistema orgânico, o uso de calcário é permitido. Como os solos da nossa região, o pH realmente é bem baixo, então, inicialmente, se faz a calagem antes do plantio da braquiária e também alguns anos após o plantio. E, posteriormente, com as adubações orgânicas, a necessidade de calagem diminui bastante, porque a gente já apresentou um vídeo aí mostrando para vocês a importância das adubações orgânicas, né, na correção do pH do solo e também no fornecimento de fósforo. Então, as adubações orgânicas ajudam muito também a longo prazo de reduzir o custo de produção também. Com relação ao espaçamento que a gente comentou anteriormente, a gente observa aqui, ó, na parte de baixo do lado direito, quando o espaçamento é curto, as copas das plantas se tocam rapidamente. E essa parte sombreada da copa aqui, tanto de uma como de outra, não vai receber luz e não vai produzir frutos, tá certo? Então, se você optar por não fazer nenhum tipo de poda, você tem que realmente estabelecer espaçamentos maiores. Então, na parte superior esquerda aqui, acompanhando a seta, a gente vê plantas com um porte bastante elevado, mas sem que as copas estejam tocando uma a outra. Então, um espaçamento talvez aqui, bem provável, de 15 metros entre linhas e uns 12 metros entre plantas. Aí vai depender do manejo a ser adotado pelos produtores. Essa é a forma que os produtores estão utilizando para realmente continuarem competitivos na atividade. Então, os animais, eles ficam aqui durante uma parte do dia, na outra parte do dia vão para outras áreas e isso ajuda muito a reduzir o custo de produção. Além disso, como a gente viu numa imagem anterior, se a gente deixar as mangas, as mangueiras ubá, elas atingem um porte muito elevado, tá certo? Então, muitas vezes dificulta a colheita. Então, a recomendação, mesmo nesse sistema frutipastoril, é que os produtores façam podas. Então, a gente vê aqui do lado esquerdo, uma área sendo formada, tá certo? Com várias mangueiras aqui, ó, linhas de mangueiras bem afastadas uma da outra, né? Mas as plantas já estão recebendo poda desde o início, mesmo antes da entrada dos animais. Então, do lado direito, a gente vê uma planta sendo podada, né? Então, tirando os galhos da parte interior da copa aqui, para que a copa já
cresça, né, de forma mais aberta, mais arejada, mais exposta à luz. Então, isso ajuda muito a manter a luminosidade e a aeração na copa, e com isso você vai ter maior produção de frutos e maior qualidade dos frutos produzidos. Então, é uma das recomendações feitas pelos produtores também. E com isso, quando a gente realiza essas podas sistemáticas ao longo dos anos, a gente observa isso. Então, do lado esquerdo aqui, a gente vê uma planta de mangueira já adulta, com um porte bem alto e que não recebeu poda. Então, você vê uma copa muito fechada, tá certo? E muitas vezes essa copa toca a copa da outra planta. Então, na realidade, essa planta ela vai ter um vigor muito alto e a produção vai ser menor. Enquanto que, quando você vai fazendo as podas anuais, você vai abrindo a copa da planta, então você vai deitando a planta, né, que a gente fala, né, não deixa ela subir muito na altura, mas nas laterais a gente mantém a planta. Então, essa planta aqui, a produção e qualidade dos frutos é muito maior. Então, pelo tronco aqui, ó, essa foto do lado direito, a gente veio acompanhando a seta, é uma planta bem velha, porque o tronco já está bem grosso, né? Então, mas é uma planta que foi podada de tempos em tempos, principalmente de ano em ano, abrindo a copa da planta, deitando a planta, e com isso você consegue ter uma planta de colheita mais fácil, de produção maior, de qualidade de frutos maior, tá certo? Então, essa é a importância, né? Então, um dos traços culturais realmente mais intensivo no sistema orgânico é você realizar essa poda. Tem muitos produtores que nem a poda realizam, eles deixam a planta crescer mais livremente, mas isso realmente pode dificultar bastante a colheita. E aqui a gente observa a colheita da manga para a agroindústria, tá certo? Então, os frutos são colhidos de vez. Na colheita, eles ainda estão firmes, com a cor de casca verde intenso ainda, mas a gente pega alguns frutos e corta os frutos para verificar se eles estão no ponto de colheita, como a gente vai ver posteriormente, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma planta de porte menor, então é mais fácil a colheita, né? Tá certo? E a colheita geralmente é por um processo que a gente chama de derriça total. Verificando que os frutos já estão no ponto de colheita, uma pessoa sobe no pé de manga, balança os galhos de manga, e como as mangas estão de vez, elas caem com muita facilidade. E as mangas que permanecem ainda, uma pessoa com um bambu vai retirando essas mangas, tá certo? As mangas geralmente caem no solo, no chão aqui, tá certo? Ficam aqui durante uns 20 minutos para escorrer o leite ali que sai da base do fruto, e depois são colocadas nessas caixas de madeiras para serem levadas para o galpão para completar um amadurecimento. Esse é o processo. E com relação ao ponto ideal de colheita, que a gente falou que é importante, é o seguinte: você vai colher uns 4 frutos, um em cada parte da copa da planta, e vai partir os frutos. Se internamente o fruto estiver com uma coloração clara, como essa daqui, acompanhando a seta, não deve iniciar a colheita daquele pé de manga, tá certo? Por quê? Porque quando ele estiver, ele vai ser forçado a amadurecer, como a gente vai ver posteriormente, e no momento que ele estiver maduro, ele vai dar um teor de açúcares, que a gente chama de Brix, né? Menor que 14. E as agroindústrias, de modo geral, elas estabelecem uns padrões mínimos para os agricultores. No caso da manga, tanto convencional como orgânica, o Brix, né, o teor de açúcares, tem que estar entre 14 e 20, tá certo? Então, para você iniciar a colheita, precisa pelo menos da parte interna da polpa esteja nessa coloração mais amarelada, tá certo? E quanto mais amarela a polpa estiver por dentro, maior será o teor de sólidos solúveis quando os frutos estiverem maduros, tá certo? Então, vamos supor, acompanhando a seta, se a gente colher os frutos nesse ponto aqui, ele vai dar um Brix de um pouquinho acima de 14,
quando tiver nessa fase, talvez uns 16, uns 18 e depois os 20, tá certo? Como o florescimento da mangueira ubá é meio desuniforme, então a gente tem que realmente deixar avançar um pouco mais os frutos amadurecerem, né? Para, na média, a gente conseguir rubricas, né? Entre 14 e 20, que é o que a empresa realmente quer, tá certo? Com relação ao pH também, eles fazem avaliações, tem que estar entre 3,70 e 4,30, e eles calculam também, quando o fruto chega na indústria, né, a acidez titulável e a relação, né, de Brix e acidez. Então, tudo isso é avaliado no momento que o fruto chega na indústria. E se tiver muito fora do padrão, a empresa pode negar o recebimento desses frutos. Então, esses padrões aqui foram tirados, né, do artigo, né, Qualidade da Manga e Polpa da Manga Ubá, tá certo? Publicado em 2008. E aqui está a citação para vocês acessarem e conseguirem maiores informações sobre a qualidade da polpa de manga ubá. Nos frutos, nas plantas, né, que a gente falou, plantas centenárias, né, plantas de porte muito alto e que não foram feitas podas, então a copa atinge grandes alturas, né? Então, o que os produtores geralmente fazem? Eles, antes de iniciar a colheita, então eles verificando que os frutos já estão no ponto de colheita, eles forram toda a parte da copa, tá certo? Com esteira, essa esteira de palha, de taboa. Essas esteiras têm o objetivo de amenizar, né, o impacto do fruto no solo, tá certo? Porque se a gente não forrar, como o solo aqui está muito seco, porque muitas vezes ocorre o pisoteio de animais e tudo mais, se ele bater numa superfície muito rígida, ele vai rachar. E uma vez rachou, ele não vai amadurecer, ele nem é colocado dentro das caixas para ser levado para o galpão, tá certo? Então, frutos danificados, eles não amadurecem, então nem adianta serem recolhidos, tá certo? Então, forra-se todo o chão debaixo da copa da planta, tá certo? E uma pessoa sobe no pé e balança os galhos. Então, os frutos vão cair, tá certo? Vão ficar descansando durante um tempo no chão, para escorrer, né, o leite ali, tá certo? E depois colocado nas caixas, e das caixas são encaminhados para a agroindústria. Aqui eu vou chamar a atenção, porque essa colheita aqui é de manga convencional, não é de manga orgânica, porque no sistema orgânico não pode utilizar caixas de madeira, tem que ser caixas plásticas que permitem, né, a higienização de tempos em tempos, tá certo? Então, dentro do sistema orgânico, tem várias recomendações, né? Quando o animal tem acesso à área, o produtor precisa de retirar esses animais com bastante antecedência da área para evitar muita contaminação para o fruto, né, dos frutos, para não levar muita sujidade para a agroindústria, né? Então, tem uma série de recomendações. Não é somente não utilizar adubos minerais e agrotóxicos, tem várias outras recomendações. Com relação ao amadurecimento, né, então os frutos foram lá coletados no campo, colhidos no campo, colocados nas caixas e agora eles são levados para galpões, tá certo? Os galpões não necessariamente precisam de ser todos fechados, né? Então, precisa sim de ter uma proteção do sol e da chuva, tá certo? Então, as caixas são empilhadas e logo em seguida elas são cobertas, né, por uma lona plástica, uma lona impermeável. E o que vai acontecer aqui? Os frutos, em um estágio mais adiantado de maturação, eles vão liberar etileno. Então, o fruto, mesmo depois de colhido, né, ele está vivo, com uma atividade metabólica muito intensa. Então, eles vão produzir etileno, os mais adiantados. Esse etileno vai ficar retido debaixo da lona e vai espalhar por todo o ambiente. Então, vai forçar o amadurecimento daqueles frutos mais atrasados, tá certo? Então, geralmente, os frutos ficam cobertos durante cerca de 5 dias. Depende muito do estágio de maturação no momento da colheita, né?
E a partir de 4 dias, mais ou menos, o produtor descobre uma parte da lona para verificar se os frutos estão macios, tá certo? Uma vez estando macio, ele pode retirar a lona, tá certo? E quando ele retira a lona, os frutos ainda vão estar com a tonalidade verde, tá certo? Mais macios. Mas de um dia para o outro, assim que ele tira a lona, os frutos já começam a pegar uma tonalidade amarela, tá certo? Então, muitas vezes o agricultor, assim que tirou a lona, viu que realmente os frutos estão macios, eles já colocam os frutos em cima do caminhão e já direcionam para a agroindústria, porque pode ser que lá na agroindústria ele tenha que ficar esperando lá um dia e meio, em função de um grande volume de recebimento de frutas, né? E nesse período a manga já vai pegando uma tonalidade amarela e já vai completando o seu amadurecimento, tá certo? Então, esse é o sistema de amadurecimento mais utilizado. Então, não se utiliza nenhum produto químico, né? Então, as mangas mais maduras é que forçam o amadurecimento das outras, então, realmente é um processo todo natural mesmo, desde lá a produção da manga e no amadurecimento. E aqui a gente observa, né, uma manga, uma carga chegando na agroindústria, do lado esquerdo aqui. Se a gente observar, acompanhando a seta aqui, a coloração das mangas, né, a gente observa que está uma manga meio verde amarelada, tá certo? Então, nesse momento aqui, um funcionário da empresa colhe algumas amostras de fruto, leva para o laboratório para avaliar principalmente o Brix, né, o teor de açúcares e acidez. E dependendo dos resultados, essa carga vai ser recebida ou não, tá certo? Então a indústria pode recusar. E uma vez aceita, né, essa análise no laboratório é muito rápida, tá certo? Porque os equipamentos são equipamentos manuais muito rápidos. Então, essa carga descarregada vai ser processada no mesmo dia ou no outro dia, e o tempo que ela fica aqui na plataforma, né, de recebimento, ela vai completando o amadurecimento, e quando entra no processamento, ela já está com a tonalidade bem amarelada, como a gente observa aqui, ó. Então, a gente observa aqui uma manga com uma tonalidade muito boa, uma aparência muito boa, e olhando da parte de cima, né, são vários funcionários, né, que ficam na esteira verificando, né, tirando, né, frutos rachados, frutos podres, frutos ainda verdes, né, para que somente frutas boas entram para dentro da agroindústria, tá certo? Então, assim, mesmo a manga tendo contato com o chão, na indústria, essas mangas passam por lavagem com água fria, bastante água fria, depois são lavadas em água quente também, e finalmente a polpa de manga também é pasteurizada. Então, é um processo de higienização muito rígido, né? E com a pasteurização, realmente você praticamente não tem risco nenhum de contaminação. Então, a qualidade final do suco é muito boa, porque a planta foi produzida praticamente de forma natural, sem o uso de agrotóxico e outros produtos, tá certo? E na nossa região, especificamente, né, no município de Visconde do Rio Branco, a gente produz suco de manga, tanto convencional como manga orgânica. Então aqui a gente tem dois frutos, né, dois sucos, tá certo? Da empresa Tial, inclusive sem açúcar, usando o suco de maçã para corrigir, né, para misturar com suco de manga, para corrigir ali o Brix, tá certo? E aqui a gente tem um suco, né, uma marca de suco produzida no município também de Visconde do Rio Branco, chamada Le Verger, tá certo? Este sim, é um suco orgânico. Então a gente vê aqui, ó, o selo oficial, acompanhando a seta do lado direito, o selo oficial de orgânico do Brasil, certificando que o produto realmente é orgânico, né? E foi acompanhado por uma certificadora, neste caso aqui o IBD, Instituto Biodinâmico, né? Então, o Instituto Biodinâmico atesta que os produtores que participam do processo de produção de fruta orgânica cumpriram todos os requisitos da agricultura orgânica. Então, por isso,
que o fruto pode ser comercializado com orgânico, tá certo? Então, são esses dois frutos, todos eles de excelente qualidade, tá certo? Mesmo os que não são orgânicos, como a grande parte da fruta produzida na região é de forma bastante natural, então eles são de excelentes qualidades, tá certo? Então fica aí a dica para vocês de quem ainda não experimentou, né? Experimentar esses sucos que são feitos da manga ubá, da nossa região. E aqui a gente tem outra forma também de comercialização de manga, principalmente pelos pequenos produtores, aqueles que não entregam, né, suas mangas para a agroindústria, muitas vezes em função da pequena quantidade produzida. Então eles colhem os frutos maduros, tá certo? Todo dia colhem um pouquinho de fruto e vão comercializar esses frutos na beira da estrada. Essa barraca aqui é uma barraca de um agricultor familiar na estrada que vai de Visconde do Rio Branco para Ubá. Então, nos meses de novembro, janeiro e fevereiro, quem estiver passando pela região da Zona da Mata, ali Visconde do Rio Branco, Ubá, com certeza vai observar várias dessas barracas na beira da estrada. Então, quem ainda não conhece a manga no Ubá, a gente recomenda, porque é um fruto muito saboroso, com um aroma muito característico, então vale realmente a pena vocês experimentarem, tá certo? Fica aí a dica de final de ano. E é uma renda extra para os agricultores familiares, né? Porque a produção ocorre no final do ano. É um presente de Natal aí da natureza para os agricultores da região. E a gente comentou nesse vídeo, né, esse potencial da região da Zona da Mata para a produção de mangobá convencional e orgânica também, tá certo? E o Brasil tem outras regiões com potenciais enormes, né, para a produção de alimentos orgânicos. Então, no Nordeste, o caju, o coco e o cacau são produzidos de forma bastante natural, tem vários projetos de agricultura orgânica relacionada a essas frutas, né? No Rio Grande do Sul também, pinhão e o mate, né? São plantas produzidas de forma bastante natural. Em São Paulo, a gente tem um grande projeto de agricultura orgânica, que é o Açúcar Native. É uma grande área de produção, produz um volume grande de açúcar orgânico e é exportado por mais de 20 países. E no estado de Minas Gerais e Espírito Santo, existem vários produtores de café orgânico, tá certo? E que muitas vezes juntam a produção, entregam para uma cooperativa, geralmente no sul de Minas, e essa cooperativa também exporta esse café orgânico também. E na região amazônica, que tem condições excelentes ali para produzir vários tipos de frutas, né? Então, o açaí, o cacau, o cupuaçu, castanhas, a maior parte desses produtos certamente são provenientes de áreas sem muito manejo, né? Áreas praticamente sem entrada de adubos químicos, de agrotóxicos e tudo mais. Então, a região realmente tem um potencial enorme para produzir essas frutas de forma orgânica. Talvez o que falta na região é a presença, né, de algumas agroindústrias para realmente ter um aproveitamento maior das frutas. Na nossa região, a agroindústria ajuda muito, porque o pico da safra da manga ubá, ele é curto. Então, a agroindústria processa muitos frutos em dezembro e janeiro, início de janeiro, principalmente dezembro. Então, se não tivesse as agroindústrias, com certeza a perda de frutos seria muito maior. Então, esses potenciais naturais dessas regiões mostram que realmente a escolha de espécies e variedades bem adaptadas, né, ao ambiente local ali de cultivo é o meio caminho andado para a produção orgânica de alimentos. Então, quanto mais bem adaptados a espécie e a variedade, menor a necessidade de interferência humana, menor a necessidade de traços culturais e de entrada de insumos externos, né? Então, isso que realmente vai permitir uma agricultura mais sustentável. Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Fica aí um convite, né? Quem
passar pela nossa região, região da Zona da Mata Mineira, nos meses de dezembro e principalmente dezembro e início de janeiro, procurem, né, experimentar a manga ubá e os sucos, né, da manga ubá, que certamente vocês vão gostar muito, tá certo? Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.